Meus amigos, nós temos o hábito de, muitas vezes, nós identificarmos muitas semelhanças entre pais e filhos. E nós temos o hábito de dizer, esse menino é a cara do pai, tal filho. E isso é uma coisa bastante frequente, nós constatamos isso. Será que no campo espiritual é a mesma coisa? Deus Pai e Deus Filho, nós podemos aplicar o mesmo aforisma, digamos, tal pai, tal filho? Certamente que sim. E isso tem uma repercussão muito grande na preservação de nossa doutrina cristã e na elaboração de argumentos apologéticos contra doutrinas que pretendem corromper essa identidade perfeita entre Deus Pai e Deus Filho. O texto que eu gosto muito é aquele que muitos conhecem, que é Deuteronômio 18, em que o Senhor fala a Moisés dizendo que suscitará um profeta no meio do seu povo. É isso? Então está aqui, Deuteronômio 18. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Quer dizer, ele terá um perfil parecido com o de Moisés, um homem que fazia a vontade de Deus e transferia essa vontade de Deus para o povo, conduzia o povo dentro dessa vontade. Semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, em cuja boca porei as minhas palavras. Eu, o Senhor, na boca desse profeta colocarei as minhas palavras. Quem é esse profeta? Nós já sabemos que é o Messias, que é Jesus. Então Deus está dizendo aqui, Deus Pai está dizendo que no meu filho colocarei na sua boca as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Isso coincide perfeitamente com o que Jesus afirmou. Nós vamos ver. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então Deus Pai está dizendo, suscitarei entre vós um profeta, que nós sabemos já antecipadamente que é Jesus, as minhas palavras, eu, Deus Pai, colocarei na boca desse meu filho as minhas palavras, e tudo que eu disser por intermédio dele, disso pedirei contas. Então, existe uma coisa muito bonita nesse verso aqui, nessa passagem de Deuteronômio 18, que Jesus é realmente, muitos séculos antes do seu nascimento, mais de 1000 anos antes do seu nascimento, ele é aquele que traz a vontade do Pai. E isso é decisivo para todos nós, para os cristãos e também como advertência para os pseudo-cristãos, aqueles que usam certos ensinamentos ou certos aspectos cristãos para confeccionar e sustentar doutrina que, na verdade, em sua base, não é cristã. Então, em Deuteronômio 18, nós temos aqui Deus dizendo, Deus Pai, eu, Deus Pai, colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele falará não as palavras dele, mas as minhas palavras. Portanto, a minha vontade será manifesta nesse Messias, nesse profeta que eu levantarei no meio do meu povo.
E Jesus confirma isso em diversas passagens, mas especificamente aqui em João capítulo 7, nos versos 16, 17 e 18, que Jesus confirma isso de modo contundente. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus então corrobora que as minhas palavras, os meus propósitos, os meus ensinamentos, a minha doutrina, o meu ponto de vista sobre todas as coisas, nada mais é do que a repetição fiel da vontade daquele que me enviou. Portanto, eu, Jesus, faço toda a vontade do Pai. No 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. É um desafio a comparar os ensinos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No 18 ele diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Jesus não estava procurando a sua própria glória. Ele estava querendo glorificar a Deus Pai. Mas o que procura a glória que vem de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não existe injustiça. Então nós vemos aqui a perfeita consonância, a perfeita identidade entre Deuteronômio 18, lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, palavras do próprio Jesus em João 7, 16, 17 e 18, em que ele afirma, vamos resumir, existe um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Existe um Deus Pai, existe um Deus Filho, Jesus. São duas pessoas espirituais. Sim, são duas pessoas com igual poder, dignidade e honra. Sim, são duas pessoas da Trindade Santa. E nós, apesar de sermos duas pessoas diferentes, eu, na condição em que eu estou, Jesus, subordinado à própria carne, eu vim trazer ensinamentos, concessões e proibições também, que são as mesmas de Deus Pai. Então, Jesus está dizendo aqui, e em outras passagens, como por exemplo no Evangelho de João mais à frente, não no capítulo 7, mas no capítulo 12, não é isso? No 12, que ele, Jesus, não veio fazer senão a vontade de Deus Pai. João 14. Então, João 7 e João 14 falam exatamente. Vocês precisam ter o entendimento. Se Jesus estivesse falando conosco hoje, eu, Jesus, vim fazer novas todas as coisas, mas eu não vim deturpar tudo aquilo que o Pai construiu. Como é que de uma hora para outra, tudo aquilo que Deus Pai proibiu, eu vou agora permitir também? Então, essa é uma maneira indireta que nós sabemos que Jesus está dizendo: tudo aquilo que meu Pai proibia, eu proíbo também. Vamos dar alguns exemplos. Consulta aos mortos, necromancia. Tem gente que lê Deuteronômio 18, 11, que fala muito claramente sobre a condenação à necromancia. Lemos também Levítico 20, verso 27, que também condena, e outras passagens. Mas as pessoas querem ir no hebraico para tentar resgatar o direito de ser necromante, o direito de praticar a consulta aos mortos, aos espíritos, fazer subir o morto. Necromancia. Jesus não concorda com isso. E tem gente no Novo Testamento pensando que Jesus
fez novas todas as coisas, no sentido de perverter essa perfeita consonância entre a vontade de Deus Pai e a vontade de Deus Filho. E nessa vontade consonante de Deus Pai e Deus Filho, as proibições de Deus Pai estão presentes no Novo Testamento. É muita falta de discernimento do contexto bíblico querer abandonar essa perfeita identidade entre as proibições de Deus Pai e de Deus Filho. Jesus trouxe novidade, nos trouxe a salvação pela graça mediante a fé. Nos tirou da maldição da lei. Ele cumpriu a lei e aprimorou a lei. Mas ele não veio mudar todas as coisas, não. Jesus, vim fazer daquele meu velho pai, que tem umas ideias um tanto conservadoras, eu vim ser mais contextual. Isso não existe. Isso é blasfêmia. Isso é uma heresia muito grave. Eu citei o exemplo aqui da necromancia. Tem o da idolatria. É outro também, está lá no caso de Isaías 42, há 2 versos lá, se não me engano, o 7, o 14, por aí, o 8, 17, 2 versículos no livro de Isaías, sem falhar nos Salmos também, em que Deus Pai condena terminantemente a idolatria. E a idolatria, a consulta às imagens de gesso e porcelana e de madeira, eram repugnantes a Deus, e isso causou o quê? O cativeiro do povo. E tantas outras maldições a esse povo. Deus amaldiçoou, sim, o seu povo, castigou o seu povo severamente pela idolatria. E hoje as pessoas praticam a idolatria com qual desculpa? Utilizando-se de sofismas, de técnicas dialéticas para fugir dessa verdade? É preciso nós atentarmos nessa condição do tal pai, tal filho. Jesus, no capítulo 7 e no capítulo 14, ele mostra perfeitamente a sua total e absoluta identidade com o Pai, embora sejam 2 pessoas diferentes, 2 pessoas divinais diferentes, com a mesma honra, com o mesmo poder e tudo mais. Porém, Jesus está presente hoje em muitos lugares onde se pratica a necromancia. Eu digo, o nome de Jesus e até imagens e fotos de Jesus estão presentes em certos lugares, em muitos lugares, onde se pratica a consulta aos mortos. Necromancia, na presença de Jesus, querendo que Jesus seja cúmplice, conivente, permissivo e tolerante com essas coisas. E outros lugares existem até imagens de Jesus. Essa é uma imagem de gesso de Jesus, aqui é de fulano de tal, aqui é de Beltrana. Na presença de Jesus? Isso não foge completamente a perfeita consonância que existe entre Deus Pai e Deus Filho? Quer dizer que Deus Pai era, digamos, antiquado e era, digamos, castrativo, como diria um psicólogo de hoje. E Jesus é tolerante, contextual e permissivo? Não. Essa é uma visão caduca da triunidade santa. O escárnio das Escrituras, que também no Antigo Testamento e está lá escrito, à lei e ao testemunho, ou seja, ao apedrejamento, se eles não falarem segundo essa palavra. O Deus do Antigo Testamento
ele está presente em Jesus no Novo Testamento. É a mesma concordância celestial. Eu não vou dizer a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, mas se existe uma parte da Bíblia em que nós podemos dizer tal pai, tal filho, são esses textos que nós lemos agora. Deuteronômio 18. O Evangelho de João, capítulo 7, versos 16, 17 e 18, e quase todo o capítulo 14. Jesus disse: vocês pensam que eu sou um Deus novo, um segundo Deus, um Deus moderno, um Deus das atualidades? Não. Eu sou Deus, sim. Eu vim das regiões celestiais. Eu fui gerado, não criado. Eu sou da mesma substância que o Pai. Agora, eu vim glorificar não a mim, mas a meu Pai que me enviou. Então, tudo aquilo que vocês lerem de proibição do Antigo Testamento, tragam para os dias de hoje também. Pelo fato das pessoas não crerem nessa triunidade santa, pelo fato das pessoas não crerem que Jesus veio realmente fazer a vontade de Deus Pai, é que essas três práticas, eu me detenho muito em fazer uma crítica a essas três práticas, porque são as mais frequentes e que, no caso, agridem a Deus Pai e a Deus Filho: a necromancia, a idolatria e a adulteração ou escárnio das Escrituras. Vocês sabem que as três coisas são praticadas hoje oficialmente, rotineiramente, de maneira organizada e sistematizada. Existem religiões e doutrinas que se esmeram em mostrar que a Bíblia está errada. Por que eles querem mostrar que a Bíblia está errada? Porque essas três coisas, ou uma das três, é praticada por essas doutrinas. E eles não se lembram dessa perfeita identidade, tal pai, tal filho. Não adianta querer que o filho concorde com aquilo que o pai sempre proibiu. Não adianta fazer do pai um senhor castrativo espiritual e fazer do jovem Jesus um jovem permissivo, porque isso é uma visão antropomorfa, é uma visão nossa caduca, porque ambos são eternos, ambos são espírito e ambos concordam em todas as coisas. Tudo aquilo condenável perante Deus Pai é também condenável perante Deus Filho, Jesus, e vice-versa. Então, não vamos esquecer do tal Pai, tal Filho, porque isso nos ajuda a nos mantermos dentro de uma disciplina cristã, considerando sim o Antigo Testamento e também utilizando os ensinamentos do Antigo Testamento para nós identificarmos e exortarmos as pessoas que estão caminhando num erro sistemático, pensando que Jesus não disse, ele disse e disse de maneira extremamente clara. Então, tal pai, tal filho. Tudo aquilo que Deus Pai condenava no Antigo Testamento é condenado hoje por Jesus. Por favor, essas três coisas são abomináveis a Jesus. Eu sei que as pessoas, por uma questão apologética, de conveniência ou mesmo de vaidade, não vão querer abdicar, mas adulterar as Escrituras, praticar a necromancia e a idolatria são repugnantes. A palavra que eu vou usar é essa: repugnante a Deus Pai e repugnante a Deus Filho.
é que o entendimento de muita gente está afastado dessa grande verdade. Tal pai, tal filho. Ok? Vamos ter essa consciência, vamos meditar nessas passagens bíblicas, Deuteronômio 18, 18, no capítulo 7 de João, no capítulo 14 de João, e nós vemos aí quanta coisa tem sido feito nesse país e até nesse mundo completamente contrária à vontade de Jesus. E todo mundo pensando que ele está passivo, contemplando todas essas coisas abomináveis. E não está não. Amém? Que Deus abençoe você. Até um próximo vídeo. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.